Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Evangelho de São Lucas, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, vamos ler do primeiro versículo ao versículo 11. Por favor, se você estiver do lado de algum visitante, compartilhe aí a leitura das escrituras desse texto com essa pessoa que está do lado, se ela não tiver com a Bíblia, óbvio. Tem alguns visitantes hoje no nosso meio, recebi aqui até alguns nomes, antes eu quero apresentá-los. Por favor, fique de pé. Célia, Glória, vai ficando de pé. Edvan, Ednilda. Fica de pé. Cilândia. Se eu falar errado, porque os irmãos escrevem errado aqui o nome às vezes, viu? Anderson, Cosmo, Neide, Jéssica. Vai ficando de pé, por favor. Fábio, Rosa, Miriam e Erasmo. Estes, e se tiverem outros que os irmãos não puderam pegar o nome, fica de pé. Todos os visitantes, onde estiver, fica de pé para a gente conhecer. Por favor, todas as pessoas que nos visitam. Desculpa a gente não ter falado o nome, que não dá às vezes para os irmãos pegarem no tempo durante o culto. Mas fica de pé, muito bem. A igreja faz uma saudação agora muito bonita. Para esse número de visitantes tem que ser uma saudação bonita. Vamos lá? Sejam todos vocês muito bem-vindos, viu? Deus os abençoe, podem assentar. Que vocês sejam muito mais abençoados agora na ministração da palavra. Muito obrigada. Capítulo 5 de São Lucas. Aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, amados? Queridos,
este episódio, essa história, é uma das mais lindas do ministério de Jesus. Esse milagre que aconteceu aqui, que é da pesca maravilhosa, fantástica, nos traz ensinamentos e umas lições tão maravilhosas. E eu quero dizer a você que esta palavra hoje, que eu vou ministrar, foi uma palavra que Deus me deu, a mim, ao meu coração. Tem algumas mensagens que a gente prepara e a gente ora e pede assim: Senhor, me dá uma palavra para eu dar ao teu povo. E Deus dá. E nós pregamos. E Deus abençoa. Que é Ele que dá. Mas tem outras mensagens que a gente diz assim: Senhor, me dá uma palavra. Eu estou precisando de uma palavra. Sou eu que estou querendo essa palavra. E aí Deus dá também a palavra. Nosso coração transborda. E a gente também passa para outros. Essa foi uma delas. E eu chorei muito. Deus me dando esta palavra. Ainda estamos no início do ano. Estamos encerrando agora, mês de janeiro. Estamos no primeiro mês do ano. E muitas expectativas ainda pairam a nossa vida, né? Então a gente ainda está assim, se preparando, na verdade, para entrar um ano na ativa de trabalho e de projetos. Então, é tempo de Deus ainda estar nos falando muitas coisas acerca do ano novo. E essa é uma das mensagens que Deus, ao longo de muitas que Deus já tem me dado, desde o finalzinho do ano passado, e tem alegrado muito meu coração e fortalecido, essa foi mais uma delas. E você nessa noite vai ser muito fortalecido com ela também. Amém, queridas? Amados, às vezes, o que me impressiona nesses textos é a simplicidade com que Jesus se utilizava de coisas tão naturais da vida para trazer grandiosas lições, ensinamentos espirituais profundos para a nossa vida. A simplicidade de Jesus ao pregar. Às vezes a gente se preocupa, hoje ainda pela manhã eu falei, às vezes a gente se preocupa tanto na eloquência, na teologia da palavra, em tantas outras coisas, para a gente ministrar uma palavra extraordinária. E nos esquecemos de que muitas vezes o sobrenatural do Senhor, Ele vem no natural da nossa vida, nas coisas mais simples da nossa vida, no nosso cotidiano. E Deus se revela e fala tanto conosco, como por exemplo, essa história aqui, esse texto aqui. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, não feche, por favor, deixa esse texto aí, de Lucas capítulo 5, e você preste atenção, porque aí eu vou observar algumas coisas muito interessantes aqui nesse capítulo. Por exemplo, eram aqui duas cenas, nós estamos vendo aqui duas cenas nessa história aqui. Jesus, ele está chegando na praia, acompanhado de uma multidão se acotovelando para ouvir a palavra de Jesus. Primeiro versículo diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então uma multidão estava se apertando, se acotovelando para ouvir as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus eram poderosas, eram maravilhosas, eram simples, mas eram cheias de muita unção, de muito poder. É impressionante a gente ver ele usar as parábolas, ele falar através de parábolas, de coisas da vida, e ali tirar lições, e as pessoas ficavam boquiabertas, as pessoas ficavam sem saber o que fazer, e elas tinham que se render aos ensinos de Jesus, porque eram maravilhosos. E aqui a gente vê essa primeira cena, Jesus chegando com essa multidão, e Jesus chega na praia, e uns pescadores que estavam ali na praia, eles, já é uma outra cena, eles estão lavando as redes, eles estão recolhendo o barco, porque eles haviam passado a noite toda pescando,
E agora já era manhã, o dia já havia raiado e eles não tinham pescado nada. Era um grupo de pescadores, eles eram sócios. O texto aqui diz que eles eram sócios. Eram Simão, André, Tiago e João. Eles tinham um empreendimento de pesca. E eles sustentavam suas famílias e as famílias desses seus sócios e outras famílias. Era uma empresa, podemos dizer assim, de pesca. Eles eram sócios. Imagine esses homens, haviam passado a noite inteira trabalhando, tentando pescar. E agora o dia amanheceu e eles não tinham apanhado nenhum peixe. Tinham passado a noite toda e nada. Agora eles não tinham nada. Eles agora não tinham peixe, nem tinha dinheiro para a semana. Não tinham dinheiro para pagar os seus funcionários, seus empregados. E eles estavam, com certeza, muito chateados, muito desiludidos, muito frustrados, cansados. O que eles queriam, a única coisa que eles queriam naquele momento, era ir para casa, descansar e esquecer aquele dia fatídico, aquele dia de frustração, aquele dia tão negativo. Era a única coisa que eles queriam, era isso. As coisas não aconteceram como eles planejaram. Eles não tinham nada, não tinham peixe, não tinha nada. Aí, queridos, Jesus entra na praia. Cercado por aquelas pessoas. Agora veja esse versículo 2. Que coisa linda acontece. Diz assim, Jesus viu os barcos. Diga isso. Jesus viu os barcos. Amados, é impressionante como no meio da multidão, Jesus consegue enxergar as nossas vidas, os nossos barcos vazios, quem sabe os nossos corações vazios, a nossa vida vazia. A multidão pode ser imensa, pode ser enorme, mas Jesus consegue ver o teu barco. Jesus consegue ver a tua vida, o teu coração. Consegue ver, sabe, os teus projetos. O Senhor consegue enxergar a tua frustração, a tua desilusão. O Senhor consegue olhar e ver como você está desanimado no meio de uma multidão. De repente aqui, pessoas podem estar bem vestidas, arrumadas, mas talvez com a alma sangrando, com o coração vazio ou com o coração atribulado. Jesus, ele vê o teu barco. Diga aí para o seu irmão, Jesus viu o barco, Jesus vê a tua vida. Nada foge a essa visão extraordinária, poderosa e graciosa do nosso Deus. Nada, irmãos, tudo o Senhor vê, porque Ele é maravilhoso. Jesus viu que os barcos estavam vazios, Ele viu que as redes estavam vazias. E Jesus, Ele também pode estar vendo você dizendo assim, eu não tenho nada. Eu não consegui nada até agora na minha vida. Eu estou vazio. Eu não consegui o que eu queria. Eu estou frustrado. Eu estou decepcionado. Estou decepcionada. Estou triste. Eu estou frustrado. O que eu planejei não aconteceu. De repente passou o ano de 2011 e você pensou em fazer tantas coisas e o ano acabou, você não conseguiu. E você entrou o ano frustrado. Você entrou o ano chateado, porque você não conseguiu. Mas o Senhor é esse Deus que não deixa passar nada aos seus olhos. Ele consegue enxergar tudo nessa vida. Todas as pessoas, todos os corações, o Senhor, Ele vê. Amém, amados? Outra coisa importante aqui é no versículo 3. O versículo 3 diz assim: entrando em um dos barcos, agora Jesus entrou no barco. Diga, Jesus entrou no barco.
eu quero dizer a você que se esta é a sua história, parecida com a sua história, fique certo, Jesus hoje vai entrar no seu barco. Ele não só está vendo, mas ele quer entrar no seu barco. Ele quer entrar na sua vida. Amém, amados? Ele vai entrar. Jesus, ele vai entrar. Quando diz o barco, ele quer entrar na tua casa. Ele quer entrar na tua família. Ele quer entrar nesses teus negócios frustrados. Ele quer entrar nesses teus projetos que não deram certo. Nessa coisa difícil. Ele quer entrar e quer dar um jeito. Jesus quer entrar no teu barco. Diga aí para o seu irmão isso de novo. Jesus vai entrar no teu barco, ele vai entrar nessa situação, porque o nosso Deus é um Deus que vê todas as coisas, vê o sofrimento de todas as pessoas. Tem um texto no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 3, que eu acho muito linda. Muito lindo esse texto, quando Deus diz para Moisés: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Eu ouvi o seu clamor. Eu tenho ouvido o seu clamor e ouvi o seu sofrimento. E eu desci para dar-lhes livramento. Eu desci para livrá-los. O nosso Deus é um Deus que vê o nosso sofrimento. Não só vê, mas ele entra e participa da nossa vida. E ele resolve a nossa situação. Ele nos dá livramentos. Isso é maravilhoso demais. O Senhor é esse Deus que ele dá livramento à nossa vida. Ele é presente na nossa vida. Aliás, um dos nomes de Jesus Cristo é Emanuel. Diga Emanuel. Foi o anjo que disse para Maria: ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Diga Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Então Deus não é um Deus ausente, um Deus distante, um Deus sentado lá no trono. Deus é um Deus conosco. Deus está aqui. Você crê nisso? Ele é um Deus que participa da nossa vida, da história da nossa vida. Deus é o meu refúgio, socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Ele é presente. Deus é um Deus presente. Isso aqui, irmãos, não aconteceu por acaso, não. Todos esses fatos dos evangelhos, o Senhor Jesus traz embutido nessas histórias lições, ensinamentos. Ele está dizendo para nós isso aqui. Ele disse: olha, assim como eu entrei naquele barco e algo maravilhoso aconteceu, eu também entro na sua vida e dou solução para os seus problemas. Reverto a situação. Eu enxergo o seu sofrimento. Eu enxergo a sua dor, o seu choro, o seu clamor, a sua desilusão, o seu desânimo. Eu estou vendo. E eu quero entrar no teu barco. Jesus entra no barco. Irmãos, isso a gente aprende. Isso é maravilhoso. Outra coisa muito interessante também a se observar aqui nessa história. Antes eu quero só lembrar que eu assisti uma programação na televisão e eu estava vendo um homem chorando, muito emocionado e dizendo assim: quando eu vi Gugu entrando na minha casa, eu sabia que a minha vida ia mudar. Eu fiquei olhando assim, eu disse: pode até realmente mudar, né? Algumas coisas podem mudar. Porque Gugu, a casa dele foi premiada, e do Gugu entrou na casa dele. Essa expressão me chamou a atenção. Quando eu vi Gugu entrando na minha casa, eu sabia que a minha vida ia mudar. Podia mudar, ele ia ajeitar e reformar a bicicletaria dele, e ajudá-lo financeiramente, com certeza. Mas a gente sabe que é um homem, né? Que ajuda alguma coisa financeira. Mas, amados, quando Jesus diz que quer entrar na nossa casa, aí você pode ter certeza que a tua vida vai mudar radicalmente. Em todos os âmbitos, em todos os sentidos. Não é só uma área da sua vida, não é só ajudando financeiramente, não. Ele age na nossa vida íntima, a nossa alma, o nosso coração, o casamento, a vida dos filhos, teus projetos, o teu futuro. Tudo na sua vida é abençoado.
Jesus entrar na nossa vida, na nossa casa, no nosso barco, é o maior prêmio que alguém pode receber. Amém, amados? Eu achei interessante e eu me lembrei disso aqui. Então, outra coisa muito interessante que eu observo aqui, irmãos, é que Jesus pediu a Pedro para utilizar o barco dele. Jesus viu que eles estavam desanimados, frustrados, lavando as redes, consertando as redes, estavam indo, juntando tudo, indo para casa, depois de uma noite de trabalho, cansados. Aí Jesus chega e diz assim: me presta o teu barco, vê só, me presta o teu barco, que eu quero usar o teu barco para eu entrar nele e pregar para essa multidão. Se Pedro fosse outro, dizia assim: mas é cada uma mesmo. Acaba, já passa uma noite cansado, não apanha nem um peixe. Estou aqui com raiva já, frustrado. Quero mais ir para casa, ainda aparece esse para querer me pedir emprestado o meu barco. Ainda vem querer tirar proveito do meu barco. Não, queridos, aprendam uma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Antes do Senhor realizar algo na nossa vida, Ele quer uma entrega da sua parte. Aprenda isso. Antes de Deus realizar um milagre, nos dar uma vitória, abençoar a nossa vida, antes, Ele diz: me entrega a tua vida, me entrega alguma coisa tua. Ele quer que você faça uma entrega. Você tem que entregar. Os milagres só acontecem quando nós temos atitudes de fé e obediência a Deus. Aprenda isso. Amém, irmãos? Se o Senhor está te mandando, irmão, faça. Faça logo, faça rápido. Porque o que Deus tem para você é muito maior, você não pode imaginar. Se Deus está te mandando fazer uma coisa, está te ordenando, não questione, faça logo. Se Ele está te pedindo, entrega ligeiro. Porque o que vem depois, querido, é muita bênção para a sua vida, viu? É muita bênção. E isso a gente vê que o Senhor fez isso com outras pessoas. Eu me lembro de uma história lá no Velho Testamento, no livro de Reis, que Deus pegou o seu profeta Elias e disse: Elias, vá para Sarepta. Havia uma fome naquele tempo terrível sobre a terra. Vá para Sarepta, uma cidade. E lá você vai encontrar uma viúva. Uma viúva lá em Sarepta. E quando você chegar lá, ela vai te sustentar. Ele estava passando fome. A fome estava assolando a terra toda. E Deus estava falando com o seu profeta, cuidando dele. Porque Deus é assim, cuida dos seus. Todos podem passar, mas Deus levanta meios para sustentar aqueles que Ele servem, aqueles que Ele amam. Aí Elias vai, quando chega lá, vai entrando na cidade de Sarepta. Elias vê logo a viúva, porque Deus disse que ele ia encontrar logo com essa viúva. E se depara logo com essa mulher. E Elias então pede a ela água. E ela vai buscar água. E quando ela vai buscar água, Elias diz: faz o seguinte, traga para mim também um pão. Ela diz: meu senhor, eu não tenho nada. O que eu tenho, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui catando aqui uns gravetos, uns cavacos aqui para fazer um foguinho. O que eu tenho é um pouco de farinha e um pouco de azeite, um pouco. E desses dois eu vou fazer um bolo, vou assar para comer eu e meu filho hoje. E amanhã a gente vai morrer, porque eu não tenho. Então eu não vou te dar. Eu tenho eu e tem meu filho. Ele disse: olha, o Senhor mandou te dizer. Diga, o Senhor mandou te dizer. Quando o Senhor manda, obedeça. Amém, amados? Aí o profeta Elias disse: olha, o Senhor mandou te dizer que você fizesse esse bolo e me desse primeiro. Desse primeiro para mim. Depois, o resto fica para você e seu filho. Porque Ele disse que da tua panela a farinha não vai acabar. E da tua botija o azeite não vai faltar. Aquela mulher não questionou mais nada. Creu na palavra do profeta. E ela foi, fez aquele bolo
com aquele pouco de farinha, aquele pouco de azeite, era o último. E ela trouxe para o profeta, ele disse, se o teu Deus, era uma mulher que nem do povo de Israel era. Não conhecia a palavra, mas se o teu Deus, o Deus do profeta, está falando, eu creio. Deus gosta muito de quando a gente crê na sua palavra. Creia na palavra de Deus. E o profeta comeu, e a Bíblia diz que da panela daquela mulher nunca mais faltou farinha, e da sua botija nunca mais faltou azeite. O Senhor a sustentou durante todos os dias da sua vida, até acabar a fome que estava assolando na sua terra. Quando Deus manda, querido, obedece. Amém, amados? O Senhor pediu para Pedro, me dá o teu barco. O Senhor testa. Sabia que Deus nos testa? Quem sabia disso? Deus testa a tua fé. Aquele homem frustrado, aquele homem sem ter nada, aquele homem desenganado, desanimado, chateado, mas assim ainda, Jesus faz um teste e diz, me traga esse teu barco para eu usar ele, para eu pregar para a multidão. E ele entregou o barco. Foi a felicidade dele. Jesus entrou no barco, pregou para a multidão, ensinou a palavra à multidão, e aí depois Jesus começou a agir. A lição é essa. Você não pode imaginar o que Deus está preparando para você depois da obediência. Amém, irmãos? Vale a pena obedecer. Diga assim, vale a pena obedecer. Tem uma frase que eu vi, eu achei muito interessante, diz assim, você nunca vai vencer a mão de Deus no quesito dar. Nunca ache que você dá demais. Porque Deus vai sempre dar infinitamente mais. Nunca ache que você está dando demais e que você dá demais. Porque Deus supera e vai muito além do que você pode dar. Amém, amados? Se abra para Deus, para a obra de Deus. Ofereça seu barco para Jesus, porque um milagre está para acontecer. Milagre está para acontecer. Em quarto lugar, irmãos, Jesus começou a ensinar do barco a palavra. É um ensino. E é uma lição que é o que eu aprendo também. Jesus ensinou antes de agir, antes de realizar aquele milagre. Jesus começou a ensinar a palavra. A palavra, ela tem poder. A palavra de Deus, ela resolve os nossos problemas. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos, as vitórias que nós queremos, porque nós estamos com a mente fechada para a palavra de Deus. Estamos prisioneiros por alguma coisa. E é preciso você primeiro ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus no coração, para que essa palavra, que ela tem poder de restaurar, de renovar, de libertar, de curar, de sarar a alma, a palavra de Deus, ela tem esse poder. Então é necessário que se escute primeiro a palavra, receba a palavra. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e ela vai libertar você. Então Jesus, ele ensinou a palavra. Primeiro a palavra. Então receba a palavra de Deus e seja liberto e seja sarado. A palavra, ela destrava a pessoa. A palavra de Deus tem poder. Amém, querido? Tem gente que gosta só dos milagres do Senhor, das orações para abençoar Ele, mas de ouvir a palavra não quer. Não quer saber de ouvir a palavra. Não quer saber de prestar atenção na palavra, de se alimentar da palavra de Deus. Não sabe você que a palavra é o segredo. A palavra é o remédio. A palavra é a porta para abençoar a sua vida. A palavra de Deus. E aqui não foi à toa. Jesus pega o barco e ensina a multidão. E depois, no versículo 4, ao versículo 4, aí diz, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aí, irmão, depois que ele acaba de ensinar, ele comandou a situação.
Jesus não só quer entrar no teu barco, mas Ele quer comandar a situação da tua vida. Ele quer dirigir, Ele quer comandar. E é necessário que a gente deixe Ele comandar. Entregue a Ele o controle da sua vida, meu irmão. A direção do seu barco. E você vai ver o que vai acontecer. Aí ele diz, faze-te ao largo. Isso quer dizer, Deus tem coisas profundas te esperando. Tem uma tradução de uma Bíblia nova que diz, que traz nesse texto, Deus tem coisas profundas te esperando. Amém, irmãos? Diga aí para quem está perto de você, Deus tem coisas profundas para fazer na tua vida. Mas você vai dizer com mais ânimo, diga, Deus tem coisas profundas para fazer na tua vida, para fazer na tua casa. Irmãos amados, preste atenção, Deus vai esse ano fazer coisas profundas na sua vida. Foi isso que Deus me disse, eu vou fazer coisas profundas na sua vida. Vou fazer coisas profundas na sua casa. Vou fazer coisas profundas na igreja. Vou fazer coisas profundas nos teus negócios, nos teus empreendimentos. Deus tem coisas profundas para você. E o Senhor diz para Pedro, vamos para ali, para um lugar mais profundo, para águas mais profundas, e lança a rede, faze-te ao largo, vá mais para o profundo. Deus tem profundas coisas para a sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Oh, irmãos, o que vem aí é um tempo cheio de graça, é um tempo cheio de glória. Deus vai fazer coisas profundas esse ano. Deus me falou isso, e quando Deus me disse isso, eu chorei. E eu disse, eu creio, Senhor. Se você crê também, diga, eu creio, Senhor. Deus vai fazer coisas profundas na sua vida. E Ele está dizendo nesta noite, o que eu tenho para você é muito mais profundo do que dinheiro, do que carro, do que casa, do que empreendimentos, do que negócios, do que isso que você está pensando. Eu vou te dar isso e muito mais. Deus é um Deus que nos dá essas coisas, mas Ele nos dá muito mais. Ele nos leva para águas profundas. E Deus quer que você mergulhe em águas profundas nessa noite. Esse será um ano de muitas vitórias, e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, querido, entrega o comando do teu barco para Jesus. Diga para o seu irmão também, entrega o comando do barco para Jesus. Diga para ele, Senhor, dirige a minha vida, comanda a minha vida, Senhor. Ele quer comandar, ele quer entrar, ele não só vê, mas ele quer entrar e ele quer comandar. Jesus depois começou a dar as ordens, ele começou a comandar. Pedro por um momento quis questionar e disse, mas Senhor, é como se ele dissesse, eu sou um profissional, eu sou uma pessoa experiente, eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu passei, foi a noite toda nesse mar, e eu não peguei nada. Ele disse, mas depois ele parou e pensou, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Irmãos, isso é maravilhoso. Amém, amados? Tem uma versão que diz aí nesse texto, que diz assim, porque tu estás mandando, mas como tu estás mandando, se o Senhor manda, obedeça. Obedece, meu irmão, obedece, obedece. Obedece, porque você não vai se arrepender em obedecer a Jesus. Amém, amados? Quando você entender que Deus está te mandando, faça logo. Faça ligeiro. Não fique tutubiando. Não fique questionando. Não fique resistindo. Faça, querido. Porque o que vem aí para a tua vida é tremendo. É tremendo. Quando você obedece, Deus começa a agir na sua vida. Amém, queridos? Deus não vai agir um milagre, não vai operar um milagre, abrir portas, fazer uma coisa extraordinária na vida de gente desobediente, não. Na vida de gente que não crê na sua palavra, não obedece a sua palavra.
e resiste, não quer ouvir isso, Deus não faz milagre. E por isso que ele nos testa. E essa história aqui nos dá esses ensinamentos. Escute a palavra, se renda, entrega seu barco, entrega o comando, e aí ele vai começar a agir na tua vida. Vamos ler juntos, versículos 6 e 7. Vamos ler. Eu estou perto de terminar, não se preocupe não. 6 e 7. Vamos ler junto. Todo mundo que tem a Bíblia aí, leia esse texto. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e 7. Então está vendo o que aconteceu? Eu quero dizer a você que quando você entregar o comando da sua vida ao Senhor, isso aqui vai acontecer. Seu barco vai ser cheio. Deus me falou que vai encher o barco. Deus vai encher a tua casa de paz, de alegria. Deus vai encher a tua vida de sossego, de esperança. Gente que está com a vida vazia, sem alegria, sem esperança. O Senhor disse, eu vou encher. Vou encher o teu coração. Eu vou encher a tua vida. Eu vou encher a tua casa de salvação. E atenção, quem sabe, nesse ano ainda de 2012... na última ceia que nós vamos ministrar aqui, tua família vai cear junto com você aqui. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem crê, aplauda Jesus. Foi isso que o Senhor me disse. Foi isso que o Senhor me falou. Esse vai ser um ano de salvação. Esse vai ser um ano que Ele vai encher as casas de paz, de alegria, os casamentos de amor. O Senhor vai encher a tua casa de felicidades. Foi isso que o Senhor me falou. Você crê nisso, meu irmão? O Senhor vai encher. Ele é um Deus maravilhoso. Ele vai encher a tua empresa de clientes. É um ano que o Senhor vai encher. Vai encher o teu barco. Ele vai encher a tua despensa. Ele vai encher a tua conta bancária. Ele vai encher a tua poupança. Quem crê? O Senhor faz isso. Eles jogaram as redes. E quando puxaram não tiveram força. Chamaram os outros para ajudar. E eu quero dizer uma coisa ainda mais. Essas bênçãos não só são para você não. Vão ser para quem estiver perto de você. Ao seu lado. Também vão desfrutar dessas bênçãos na sua vida. Eles chamaram os seus sócios. Vem cá. Venham me ajudar. Eles que não creram. Eles que estavam desanimados. Eles que tinham saído. Eles que criticaram certamente. Deixa de ser bobo. Tu ainda vai emprestar o barco. Vamos embora. Mas aquele que ficou ao lado de Jesus, aquele que obedeceu a Jesus, foi tão abençoado que os outros tiveram que vir olhar o que Deus fez na vida dele. Participaram, foram abençoados. E diz o texto, diz a história, que o barco foi quase a pique de tanto peixe. Irmãos, eu quero dizer uma coisa a você. Quando uma pessoa não tem Deus, ela luta, ela trabalha, ela se esforça, ela mexe para lá, ela mexe para cá, ela é inteligente, ela é competente, ela tem tudo, mas ela não consegue nada. Se frustra, tem prejuízo, não vai para frente, é um negócio amarrado, tem tudo para dar certo e não dá. Mas quando a gente serve a Deus e é temente ao Senhor, crê na palavra de Deus, obedece o mandado do Senhor, você pode ter tudo para dar errado, mas o Senhor te abençoa e te dá fartura. Quem crê nisso, irmãos? Pedro disse, Senhor, eu passei, foi a noite toda, eu sou um expert no assunto, eu sou um profissional, eu não sou um pescador leigo, eu sou uma caba que sei das coisas, passei a noite aqui. O Senhor disse, mas eu estou te mandando. Então, se o Senhor está mandando, eu vou fazer. De onde foi que apareceu tanto peixe?
O Senhor é soberano, Ele pode todas as coisas. Não tem porta fechada que Deus não abra. Não tem nada difícil que Deus não faça. Os homens podem complicar, podem achar que as coisas não acontecem, mas quando o Senhor dá a sua palavra de ordem, as coisas acontecem. E o Senhor está dizendo hoje à noite que quer encher o teu barco. Quer que o teu barco seja cheio? Diga aí para o seu irmão, Deus vai encher o teu barco, meu irmão. Deus quer encher o teu barco, quer encher a tua vida, quer encher a tua casa, quer encher a tua família de paz, de esperança, o teu casamento de alegria. Deus quer encher o teu coração de gozo. Deus quer encher a tua vida de esperança. Deus quer encher a tua casa de salvação. Quem precisa de salvação em casa? Na família. O Senhor vai encher a tua casa de salvação. Crê nisso? Vai ser em nome de Jesus. Aí Pedro chama os outros e os outros são abençoados também. Você, se é fiel, se serve a Deus, se você entrega a tua vida, o teu barco, pessoas que estão perto da gente são abençoadas. A Bíblia não diz isso? Que Abraão, onde ele estava, as pessoas eram abençoadas por causa dele. Moisés, pessoas eram abençoadas por causa dele. Eram abençoadas. Outras pessoas são abençoadas. Tua casa vai ser abençoada. Amigos que trabalham com você, colegas, pessoas que entrarem na tua vida vão ser abençoados por causa da bênção de Deus que vai ser derramada na sua vida. Vai ser tão transbordante que vai alcançar outros. Vai alcançar outros. Amém, amados? Então que você possa dizer hoje à noite, Senhor, entra no meu barco. Entra na minha vida e comanda o meu barco. Só lembrando, diga, ele viu o barco. Ele entrou no barco, ele comandou o barco, ele encheu o barco. E ele fez, irmãos, algo ainda maior, agora no final. Ele fez um chamado para Pedro. Ele disse, daqui em diante, tu não vai ser mais pescador de peixe, tu vai ser pescador de homens. Eu tenho um chamado para ti. E eles largaram os barcos e seguiram a Jesus. Eu quero dizer para você, encerrar dizendo isso. O maior projeto de Deus para a sua vida não está em coisas materiais. Ele diz, tire os seus olhos do barco e põe os seus olhos em mim. O maior projeto que Deus tem para você é para você segui-lo. Siga a Jesus. Siga a Jesus. Siga a Jesus. Diga para o seu irmão. Siga a Jesus. Seguir a Jesus deve ser o seu maior projeto de vida para esse ano. Queira seguir a Jesus. Amém, irmãos? Por quê? Porque é Jesus que enche o barco. É Jesus que resolve tudo. Agora você quer o barco cheio, você quer as vitórias, você quer as bênçãos, quer os milagres e não quer Ele. Siga Ele e onde você for, a bênção vai te acompanhar. Tenha Ele e você vai ter a chave da vitória. Tenha Ele e você vai ter o tesouro na sua vida. É Jesus, Ele é tudo na nossa vida. Jesus de Nazaré deve ser o nosso maior projeto de vida para esse ano. Não siga outro. Não siga somente as coisas dessa vida. O trabalho, os afazeres, os corre-corres. Pessoas que passaram o ano inteiro, o ano todo trabalhando. Isso é uma prova do Senhor dizer assim. Está vendo como é que é? Quando não me querem, quando não me conhecem, trabalho o ano todo, não tem nada. Está vendo? Luta, corre, se escabela, faz isso, faz aquilo. Foi que tu conseguiu? Nada. E eles chegaram, nada. Trabalhamos a noite toda e não conseguimos nada. Então vem agora, me dá teu barco. Me entrega teu barco. Eu vou entrar no teu barco. Deixa eu comandar. Deixa eu te dar as ordens. Obedece minhas ordens. E aí, em fração de segundo, você vai ver o que é que vai acontecer. O milagre. Isso é o que Jesus faz hoje na nossa vida. Na família. É o que Ele faz no casamento. É o que Ele faz na tua vida social, profissional, emocional. Ele faz isso mesmo na nossa vida hoje. Quando a gente entrega a nossa vida a Ele.
Amém, amados? Na verdade, as pessoas não precisam de outra coisa senão seguir a Jesus. O que as pessoas e o mundo precisam é de seguir a Jesus. Com Jesus você tem saúde. Você sabia disso? Amém? Jesus, Ele é um Jeová que sara. Sabia? Ele sara, Ele cura, Ele liberta, Ele abençoa, Ele é provedor. Jesus é tudo. Então o que a gente precisa dele é só de Jesus. Amém, amados? Porque Ele é quem vai fazer o restante das coisas. Então, querida, se Deus falou com você hoje, fica de pé. Fica de pé, igreja, por favor. Deus falou com você nessa palavra. Seu barco precisa ser cheio. Sua vida precisa ser cheia. Feche seus olhos. Por um instante, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se Deus falou com você nessa palavra simples, que não precisa mais do que isso. Deus me falou muito nessa mensagem. E o Senhor disse, se tranquiliza. Se tranquiliza porque eu já estou nesse barco. Calma. Quando o Senhor viu o barco vazio daqueles pescadores, Ele entra nesse barco. E depois que o Senhor entra, aí você pode descansar. Fica tranquilo, porque Jesus está no barco. Quando Ele está no barco, Ele comandando, o milagre vai acontecer.